Depois de tantos anos na Babilônia, sofrimento, decepções, dor, sofrimento, será que o povo de Israel aprendeu a lição? Voltou para casa, voltou para Israel, voltou, agora tem a sua cidade, né, Jerusalém, tem os muros reerguidos, tem o templo, agora com certeza eles não vão errar. Será? Nós vamos ler hoje o profeta Malaquias, o último profeta do Velho Testamento. Depois desse livro, começamos então, finalmente, o Novo Testamento. O Evangelho do Senhor Jesus e as cartas dos apóstolos. Mas, antes de nós terminarmos esse livro, eu quero chamar sua atenção para que esse livro de Malaquias, ele é um livro muito, mas muito espiritual. Talvez você já tenha ouvido o seu pastor falar a respeito de Malaquias 3:10, né? Bem conhecido, trazer todos os dízimos à casa do tesouro, enfim. Mas o livro de Malaquias é uma repreensão, é uma puxada de orelha, a última que Deus usa antes do seu filho vir. Vamos pedir a direção de Deus? Meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós vamos meditar nesse livro de Malaquias agora e eu peço que o Senhor fale conosco. Como o Senhor tentou falar ao teu povo, hoje nós venhamos ter ouvidos para ouvi-lo. Em o nome do Senhor Jesus eu peço isso. Amém. Malaquias, versículo 1 começa assim: peso da palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. O comentário começa assim: peso da palavra do Senhor contra Israel. Os profetas não transmitiam ao povo mensagens próprias, mas falavam de forma clara e direta o que do céu lhes era ordenado. Por meio de Malaquias, o Altíssimo chama seu povo a uma audiência para anunciar sua decisão. As palavras de Deus não eram amistosas e consoladoras, mas pesadas, devido à indiferença com a qual ele vinha sendo tratado. Suas reclamações eram baseadas nas provas de desobediência e infidelidade dos líderes espirituais e do povo. Assim, a sentença divina foi como o último grito de Deus contra a máscara da hipocrisia que todos usavam. Após isso, seguiu-se um período de 400 anos, sem a presença de novos profetas ou de revelações até a vinda do Messias. Todos os que desprezam a Deus e a sua palavra estão sujeitos ao mesmo juízo, que ocorrerá com muito mais rigor aqueles que estão na casa de Deus, mas o rejeitam, pois são conhecedores da verdade. Somente o arrependimento sincero pode reverter uma sentença divina, mas isso deve acontecer rapidamente antes que seja tarde demais. Então aqui já deu para entender, no resumo do livro de Malaquias, não é um livro agradável. Se a pessoa não quer obedecer a Deus, se ela não tem interesse de ser cheia do Espírito Santo, é melhor ela passar esse livro, porque normalmente as pessoas se agradam muito dos versículos chaves, né? Que Deus será com ela, que não tema, seja corajoso, você vai conquistar, seu inimigo vai cair, enfim. As pessoas querem ouvir isso, mas ouvir que elas estão erradas. Por exemplo, alguém que corrige você e fala assim: olha, tu erraste nisso, você gosta? Não, ninguém gosta, né, de ser corrigido por ninguém. Então, Malaquias foi o último profeta, mas Deus ali tentando novamente chamar a atenção daquele povo que já havia errado no passado e voltou a errar de novo. 2. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis: em que nos tem amado? Não era Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó. O comentário diz assim: em que nos tem amado? Nenhum povo havia recebido tantas provas e declarações públicas de amor quanto Israel. Mesmo assim, a nação foi capaz de duvidar. Os israelitas foram escolhidos e amados imerecidamente. Não mostravam afeição nem gratidão pelos privilégios recebidos e se sentiam injustiçados ao serem disciplinados pelo Altíssimo. Porém, se esqueciam de que colhiam as consequências do seu afastamento espiritual. A decisão de Deus pelas pessoas nunca diminuiu e não está limitada a palavras, pois ele a mostra com atitudes. Apesar disso, não tem sido correspondido, pois basta vir o sofrimento para que sentimentos de abandono, queixas e descrenças minem a fé de muitos. Quantos são aqueles que, diante das lutas, ficam duvidosos
em vez de se lembrarem da fidelidade e do amor que manifestam no início da fé. Veja que Deus diz: tenho-vos amado. E a pergunta deles: em que nos tem amado? Quer dizer, a ingratidão leva a pessoa a não ver o bem que Deus já fez e tem feito, né? É como o pai ou a mãe quando corrige o seu filho e o filho chora e fala assim: eu não gosto de você. Na verdade, gosta, mas ela não queria ser corrigido. No 3. E odiei a Esaú e fiz dos seus montes uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. O comentário diz: odiei a Esaú. O desprezo de Esaú pelo legado de seu pai é retratado ao trocar sua bênção por um prato de lentilhas. Está lá em Gênesis 25, 34. Sua atitude revela que não havia espaço para o Senhor em seu coração, mas apenas para si. Dessa forma, assim como desprezou a Deus, Esaú foi desprezado por ele. Quem é capaz de receber um tesouro inestimável e jogá-lo no lixo? Certamente ninguém. Mas é o que acontece quando não se dá o valor à comunhão com Deus. O cozido de lentilhas tem enchido os olhos de muitos que gastam a vida se empenhando apenas em conquistar bens materiais, sucesso ou carreira promissora e não se atentam para o destino da sua alma. Então, o mais importante, Esaú desprezou, que foi o próprio Deus. Por que Jacó, mesmo tendo feito o errado, Deus se agradou dele? Porque ele priorizou o mais importante, enquanto Esaú pouco se importava com isso. Ele acreditava na força dele, sabe? Tem pessoas que crê no trabalho dela, ela crê na força dela, no braço dela, não no braço de Deus. A pessoa que confia em Deus, ela vive pela fé. No 4. Ainda que Edom diga: empobrecido estamos, porém tornaremos a edificar os lugares desolados. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão e eu destruirei. E lhes chamarão termo de impiedade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. O comentário diz: tanto Esaú quanto seus descendentes, os edomitas, eram impuros e perversos. Eles desprezavam a Deus e a descendência de Jacó, Israel. O ódio de Edom se mostrou na época de Moisés e nos dias do cativeiro babilônico, quando ajudou Nabucodonosor a destruir Jerusalém pelo simples prazer de ver seus irmãos israelitas sofrendo. Após algum tempo, os edomitas foram exterminados e colheram toda a maldade que cometeram. A pessoa autossuficiente, altiva, indiferente aos conselhos divinos, se coloca em uma posição perigosa. O resultado disso é a ruína. Ela pode até tentar se reerguer, como Edom, mas sem o Altíssimo, todo esforço se torna inútil. Sem a sua direção e a sua bênção, nada podemos fazer. E mesmo que se alcance algo, será passageiro, pois sem ele a conquista não se estabelece. Em outras palavras, se com a fé nós podemos conquistar, com a dúvida tudo se desfaz. Então, nós temos que manter a fé, e a fé vem do ouvir a palavra de Deus, a fé vem de Deus. Então, nós temos que manter a nossa fé, a nossa boa consciência, a nossa conduta. É diferente dos edomitas, né? Tiveram conhecimento de Deus, mas desprezaram completamente a Deus. No 5, e os vossos olhos o verão e direis: o Senhor seja engrandecido, além dos termos de Israel. Comentário: além dos termos de Israel. O Altíssimo não era uma posse de Israel, mas Senhor absoluto de toda a terra e de todos os povos. Se ele não fosse honrado por seu próprio povo, certamente buscaria por quem o reconhecesse e valorizasse. Aqueles que não agarram a oportunidade de obedecer e servirem ao Senhor com prazer e dedicação certamente a perecerão. Há pessoas que às vezes não se importam, fazem justiça aos outros e pensam assim: não, eu estou saindo por cima, tá ótimo, eu ganhei, mas não se engane. Quem comete injustiça vai colher injustiça também. No 6, o filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis: em que nós temos desprezado o teu nome? Então agora Deus está se dirigindo a uma classe, a classe dos sacerdotes, que era
pelo menos suposto que eles honrassem a Deus, mas estavam desprezando a Deus. No 7, ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Eles talvez não confessassem com os lábios, mas a atitude deles confessava isso. É como uma pessoa que aparentemente ela fala assim, eu tenho muita fé em Deus, mas está desesperada por causa de um problema, né? Ela com os lábios confessa uma coisa, mas as atitudes dela revelam outra. Então, as nossas atitudes falam mais do que 1000 palavras. 8. Porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, porventura terá ele agrado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, eu suplico, pedi a Deus que ele seja misericordioso conosco. Isto veio das vossas mãos. Aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Comentário. Se eu sou pai, onde está a minha honra? O Altíssimo tratava o seu povo como pai, e o Senhor, mas não recebia honra nem respeito por isso. Seu nome entre as pessoas era e é a expressão máxima da sua representação, mas era profanado. Os israelitas tinham reverência ao pronunciá-lo, mas não lhe obedeciam. As leis mosaicas, quanto à perfeição dos animais que seria sacrificado, era totalmente ignorada, pois o povo e os sacerdotes ofereciam a Deus animais imperfeitos e ainda tinham o cinismo de perguntar onde estavam errando. O mundo segue o lema de dar o melhor para o homem, que não aceita qualquer coisa, e o pior para Deus. E isso acontece tanto na vida quanto na oferta que se dá. Se o tempo está corrido, as pessoas sacrificam os cultos, a oração, a leitura bíblica, mas nunca o descanso, o lazer e as horas na internet e na TV. Se as finanças apertam, acaba a fidelidade nas primícias e nas ofertas. Além disso, consideram mais a si mesmas e os outros do que o altar do Senhor. Em suma, dão o pior para Deus e esperam receber o seu melhor. Como pode? Como atual é esse comentário que o bispo fez, né? As pessoas estão tão mergulhadas no seu próprio mundo que elas desprezam a vontade de Deus. Elas querem o dela primeiro, né? Elas querem o prazer dela, o lazer dela, a vida dela, e depois vem as coisas de Deus. Então, veja como que o passado de Israel, ele se liga tão facilmente ao presente das pessoas dos dias de hoje, né? Quando ele falou aqui para os sacerdotes, ofereceis animal cego para o sacrifício. Quer dizer, nós temos que voltar lá atrás, como o bispo fez referência, quando se apresentava um animal, tinha que ser perfeito, sem mancha, sem doença, sem nada, para que oferecesse aquele animal a Deus. E o que eles já estavam fazendo? Como eles sabiam que aquele animal estava doente, ou estava cego, então ele não tinha valor econômico para uma troca comercial, mas serviria perfeitamente, por exemplo, por eu querer me livrar daquele animal, eu levar ele para o templo e sacrificá-lo para Deus, né? Já que aquele animal poderia morrer ou não teria nenhum valor. Então, o que representava Deus para eles estava expresso naquela oferta. Então, quando nós trazemos uma oferta, na verdade, nós estamos demonstrando o que Deus representa para nós. Como o bispo falou, a pessoa ela é fiel, mas quando aperta o cinto, ela deixa de ser fiel, porque, não, agora não dá. Quer dizer, ela não entendeu a consciência, o valor e a importância que tem a fidelidade nos dízimos e ofertas para Deus. As pessoas querem uma igreja que fale para elas o que elas querem ouvir, o que agrada, mas elas não querem que mexa no bolso dela. Quando a igreja fala de oferta, dízimo, então são ladrões. Quando o pastor ora pela cura dela, quando o pastor ora para ela prosperar, para ela vencer, para ela ter paz, pela família dela, o pastor é um homem de Deus. Mas o pastor fala, agora traga seu dízimo e oferta. É ladrão. E quando isso é bíblico, está na palavra de Deus. A pessoa não compreende porque mexe no tesouro dela. O Senhor Jesus falou isso. Ele falou, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. E o coração de muitas pessoas, infelizmente, por mais que elas digam que não, está no dinheiro.
está naquilo que elas conquistaram. Pessoas que às vezes não tinham nada, conquistaram alguma coisinha que também continua sendo nada, diante daquele que criou tudo. E ela continua agarrada àquilo, sendo que Deus poderia dar mais. Você vê isso claramente na passagem quando Jesus recebe a visita daquele jovem rico e ele manda ele vender tudo, dar aos pobres e segui-lo. E ele, por ser muito rico, virou as costas e foi embora triste. Então, muita gente tem o seu coração no dinheiro, quando não tem na família, né? O 10. Quem há também entre vós que feche as portas por nada, e não acenda em vão o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a oferta das vossas mãos. O comentário diz assim: quem dera se alguém fechasse as portas do templo. O fogo permanecia aceso à espera de um sacrifício verdadeiro, mas recebia apenas encenação. A oferta tem o poder de revelar o interior do ofertante. Rejeitando o ofertante, automaticamente é rejeitada a oferta. Tantos séculos se passaram e os erros se repetem. As pessoas continuam apresentando ao Altíssimo uma fé religiosa, vazia, superficial e muitas vezes carregada de hipocrisia. Deus é enfático quanto à sua preferência. Melhor que não se preste culto, se for para fazer de qualquer maneira. Que não se oferte, se for para oferecer o resto. Que não se ore, se for para orar de boca para fora. Que não se faça a sua obra, se for para fazer por mera obrigação. O Altíssimo não se impressiona com repetições, rituais ou intenso trabalho em sua obra. O que ele busca são atitudes sinceras e puras, e que tudo seja feito com prazer e reverência. Se você lembrar do que nós lemos no primeiro capítulo de Isaías, Deus fala exatamente a mesma coisa. Eles estavam levando ofertas, mas aquelas ofertas já não agradavam a Deus. Oravam, mas a oração não chegava a Deus. Por quê? Eles estavam presos aos seus pecados. A mesma coisa está se repetindo aqui novamente, né? Eles estão levando ofertas para Deus, mas aquelas ofertas eram imprestáveis, porque Deus não representava nada para eles. Assim também acontece no dia de hoje, né? A pessoa que ela vive para os prazeres dela, o prazer da carne dela, né? O que é pecado, o injusto. Então ela pratica isso tudo, ela tem prazer nisso, ela não quer deixar isso. Mas quando diz vida eterna, eu quero tudo que Deus tem para me dar. Mas eu não quero ter um compromisso com ele. Não tem jeito, né? E ele falou: quem há também entre vós que feche as portas por nada. Quer dizer, ele queria que as portas, ou preferia que as portas ficassem fechadas, ao invés de receber aquelas coisas, né? Então eles eram muito presos ao tradicionalismo, né? Ao praticar. Tem que levar um animal. Eu estou levando. Tem que orar sim. Tem que rezar o Pai Nosso. Estou rezando. Tem que fazer isso. Eu fiz. Tem que acender essa vela. Eu acendi. Quer dizer, a pessoa está fazendo tudo, mas esperando um resultado que não vai aparecer. Assim existe hoje muitas pessoas. Vai à igreja, frequenta os cultos, dá oferta, dá dízimos. Faz tudo, aparentemente, tudo certo. Mas ela está distante de Deus. No 11. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre os gentios o meu nome. E em todo lugar se oferecerá o meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos Exércitos. Comentário: é grande entre os gentios o meu nome. O Senhor Deus, que é grandioso e poderoso, não precisava suportar tantas desonras com sacrifícios e cultos fajutos de pessoas que mais pareciam ímpias do que servas suas. Mas logo chegaria o dia em que o seu nome, por meio do Senhor Jesus, alcançaria os povos do Oriente ao Ocidente. E então, orações sinceras, adoração verdadeira, ofertas e serviços puros lhe seriam prestados. É verdade. Quando a pessoa ela, então se entrega 100% para Deus, o poder de Deus entra dentro dela também. No 12, mas vós o profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, isto é, a sua comida é desprezível. E dizeis ainda: eis aqui que canseira, e o lançaste ao desprezo. Diz o Senhor dos Exércitos: vós ofereceis o que é roubado,
e o coxo e o enfermo, assim trazeis a oferta, aceitaria eu isso de vossas mãos? Diz o Senhor. O comentário diz, mas vós o profanais, como responsáveis pelo templo, pelos sacrifícios e pela lei, os sacerdotes deveriam impedir qualquer tipo de desonra ao nome do Altíssimo, mas eles agiam de modo tão leviano que permitiam que se oferecessem sobre o altar restos de animais despedaçados pelas feras, animais defeituosos que não podiam ser consumidos e animais doentes que estavam prestes a morrer. Isso era completamente oposto ao que prescrevia a lei mosaica. A santidade do Senhor era profanada por aqueles que deveriam zelar por ela. Ao falhar na oferta a Deus, a pessoa menosprezava o seu altar e expõe a sua péssima condição espiritual. Além disso, apenas cumprir deveres religiosos sem alegria e satisfação revela hipocrisia, isto é, intolerável aos olhos do Eterno. Como Deus está falando aos sacerdotes, era aqueles que levavam a oferta para o sacrifício. Vamos supor aqui que alguém levasse uma oferta, um sacrifício para ser feito, de um animal realmente puro, um animal realmente saudável, perfeito. O que aquele sacerdote poderia fazer? Porque ele fala aqui, ofereceis o que foi roubado. Por exemplo, ele poderia guardar aquele perfeito, pegava um do rebanho dele doente e levava para o sacrifício, trocava. É oferta. Quer dizer, ele guardava o bom para ele, porque ele queria trocar por benefícios, por coisas melhores, ter uma vida luxuosa, uma vida de conforto. Então, olha que ponto, se tornou verdadeiramente um negócio. Mas para aquela pessoa que ofereceu, Deus aceitou. Deus aceitou porque ele deu com a intenção de perdão, ainda que o sacerdote não tenha cumprido a parte dele. Então, aquela pessoa cumpriu. Assim sou eu, assim é o meu pensamento. Vou dar agora a minha sincera opinião. Eu devolvo meu dízimo, minhas ofertas, independente do que aquele outro que vai receber vai fazer. Por exemplo, sempre entreguei meus dízimos e ofertas na igreja. O que vão fazer com ela? Não diz respeito a mim, diz respeito a eles. Então, o que será feito depois não é mais problema meu. A minha parte para com Deus eu cumpri. E é esse pensamento que nós temos que ter, porque quando a pessoa está tomada por malícia, ela fica preocupada com o dinheiro que ela deu. Então, na verdade, ela não deu, ela deu com pesar. Ela deu sem força de vontade, sem querer dar. Era melhor não ter dado. Desculpa eu falar assim. Porque a pessoa que dá, acabou. É como você ajudar uma pessoa que está na rua e você dá 10 euros para ela nas mãos dela e fala assim, toma aqui. Depois você não vai ficar andando atrás dela para ver como é que ela vai gastar. Você não deu de bom coração, então deixa ela gastar do jeito que ela quer. Mas ela vai usar droga, então não desce. Você não tem que estar preocupado com isso. Então, assim, a pessoa que recebe um presente. É como, por exemplo, você me dá uma camisa e você ficar esperando que eu use aquela camisa. E eu falo, não vou usar agora. E aí a pessoa fica chateada. Então, se você tem que fazer, dê e não se preocupe mais. 14. Pois seja maldito o enganador, que tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é temível entre os gentios. O comentário diz assim, seja maldito o enganador. O propósito do sacrifício deveria ser uma fonte de bênção para os sacerdotes e para o povo, mas se tornou uma fonte de maldição. Eles tinham a disfarçatez de substituir os animais perfeitos que recebiam dos ofertantes por animais imperfeitos. Guardavam o melhor para comercializar e ofereciam o imprestável no altar do Senhor. Eram enganadores, embora tivesse o título e a aparência de servo. Eles só serviam a si mesmos. Assim, os israelitas passaram a ter o mesmo comportamento que os líderes espirituais. Eram mesquinhos, irreverentes para com o Altíssimo e zombavam de seus preceitos. Faziam votos em tempos de angústia, mas quando tudo ia bem, não os cumpria e se tornavam infiéis na devolução das primícias e nas ofertas. A situação nos dias atuais tem sido bem semelhante. Muitas pessoas têm sustentado uma máscara de cristão para esconder a verdadeira face de infiel. Saciam sua carne com desejos,
são conscientes de que estão no pecado, mas preferem viver longe do arrependimento. Aqueles que procedem assim estão brincando com Deus. Gálatas 6, versículo 7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. E concluindo o comentário, e provarão dos frutos do seu mau procedimento, Romanos 2, 6 a 8, o qual recompensará cada um segundo suas obras, a saber, a vida eterna, aos que com perseverança em fazer bem procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Portanto, que grande lição nós tiramos desse primeiro capítulo de Malaquias, né? A situação espiritual, bom, o bispo só confirmou o que eu falei, eu não tinha lido, né? Eu já li, já outras vezes, claro, mas é um entendimento natural que nós temos do livro de Malaquias, né? Ele fala com aquela classe sacerdotal porque aquelas pessoas estavam corrompidas. Então, se o sacerdote está corrompido, o que será do povo? Então, essa era a visão que Deus tinha a respeito das coisas que eles estavam oferecendo supostamente para Deus. E por que o nome de Deus era temível entre os gentios? Gentios eram todos aqueles povos ao redor de Israel que não conheciam a Deus, serviam os seus deuses. Mas eles, apesar de estarem na ignorância servindo a deuses errados, eles eram fiéis aos seus deuses. Eles eram honestos na casa do seu Deus, porque eles temiam os seus deuses. Diferente do povo de Israel, que não temiam a Deus e eram irreverentes, quer dizer, pouco se importava com Deus, pouco se importava com aquilo que estavam oferecendo para Deus. Entenda uma coisa, Deus Pai é uma pessoa, Deus Filho é uma pessoa, o Deus Espírito Santo é uma pessoa. Os três têm o poder igual, poder de Deus, né? Eles são um só. Não adianta você querer me perguntar o que é e como que pode ser os três, porque isso é um entendimento espiritual das coisas, né? Ambos são, os três é um só, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, que é o que nós recebemos de Deus, na verdade o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Então, como você tem tratado a pessoa do Espírito Santo? Por isso que lá também o apóstolo Paulo se fala, se eu não estou em erro, em Efésios, ele fala que nós podemos entristecer o Espírito Santo. E quantas pessoas têm entristecido o Espírito Santo com suas atitudes, com manias, tradições religiosas que já não agradam a Deus, fazem coisas que não deveriam ser feitas, dão péssimo testemunho de cristão para as outras pessoas. Imagine o Espírito Santo olhando tudo isso. Se nós, seres humanos, cheios de falhas, por vezes olhamos muitas pessoas e o que elas fazem, nos sentimos tristes, imagine o próprio Espírito Santo. Infelizmente essa é a realidade. Se você conseguiu chegar ao final desse vídeo, já é muito bom. Então dê o seu gosto, põe nos comentários que Deus tem falado consigo e partilhe esse vídeo com mais pessoas, tá bom? Deus abençoe você.